Pessoal, é um bate-papo, né? Eu acho que ele tem que ser assim, e a gente vai elocubrar algumas coisas importantes, né? É uma apresentação para um clube, é um clube em formação, e eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente saber se posicionar em relação às expectativas, né? E as coisas que podem ser ocorrer aqui para um futuro. Então a gente vai falar de algumas coisas conceituais, mas vocês vão ver que no fundo são coisas que a gente vai usar direto aí nos próximos dias. Eu uso sempre essa foto quando eu falo de satélite, porque a impressão que a gente tem numa foto fixa como essa é que o clube satélite é como se fosse um penduricalho, né? Que ele não tivesse influência nenhuma. Para vocês terem uma ideia, existem satélites e satélites. Esse satélite que vocês estão vendo na foto, ele é a Lua, que não deixa de ser um satélite, ele é a Lua chamado Titã, que é 2 ou 3 vezes maior do que a Terra. Então, assim, ele é significante. Existem outros satélites orbitando o mesmo planeta. E todos eles geram uma influência no planeta que ele orbita. Quando as pessoas resolveram colocar a palavra clube satélite, ela não veio porque faz algum sentido. Ela não veio porque eles acharam o nome muito bonito. Ela veio porque a palavra satélite, ela tem uma série de significados importantes. O relacionamento íntimo dela com o planeta que ela circunda. O relacionamento íntimo, mas independente que eles têm. Eles se relacionam, mas cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua origem, mas há um relacionamento que é duradouro, é um relacionamento que ele se faz presente e é inexorável. Você não pode desfazer esse relacionamento, a não ser alguma coisa cataclísmica que pode fazer esse relacionamento. Então, quando a gente pensa num satélite como a Terra e a sua Lua, a gente pode também pensar no satélite como nós, Terra, somos do Sol, um simples satélite que estamos circundando o Sol. Então essa posição de inferioridade que o satélite às vezes tem, ela é completamente errada. Eu me relaciono com quem? Com alguém que é muito mais importante do que eu? Ou eu não sou muito mais importante do que os outros? Eu costumo brincar, e é uma brincadeira mesmo, eu falo assim, melhor coisa para a gente que está acima do peso é tirar foto com um monte de gordinho, pelo menos a gente parece mais magro. Porque quando a gente tira foto com um monte de magrinho, a gente parece mais gordo. E a mesma coisa é o satélite. O satélite ele não tem um relacionamento só com o seu planeta em que ele circunda. Ele tem um relacionamento com todo o universo. E ele interfere na geração de energia gravitacional em todos os planetas à sua volta. Então a gente não precisa se preocupar só com esse relacionamento. A Terra não depende para a sua vida só do Sol, ela depende também do Sol. O satélite não depende só do clube, ele depende também do clube. E isso é uma coisa importante, até porque todos nós estamos dentro de um mesmo universo. Qual é o universo? Que é o Rotary em si. E muito mais do que o Rotary. São as comunidades que a gente serve. Então vamos supor que o satélite é um clube de 8 num clube de 100, que é o clube. Ah, tadinho, é um satélitezinho lá, pequenininho, tem pouca influência. Ué, o que ele faz na comunidade? Não, ele faz uma obra linda. Meu, ele é muito importante. Para a pessoa que ele beneficiou, ele é fundamental. E é esse relacionamento que a gente precisa pensar. Então, quando o clube pensa em fazer um satélite, pode ser muito egoísta a gente pensar qual vai ser o relacionamento dele com o clube. Isso é muito egoísta. Quando vocês criam um satélite, vocês estão doando ao Rotary a possibilidade de a gente ampliar a nossa ação na comunidade. E é esse ponto que a gente tem que fazer. A gente não sabe o quão grande eles vão ser, o quanto importante eles vão ser, e se eles me beneficiaram, eles vão ser fundamentais para mim. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar.
A gente precisa pensar menos egocentricamente. Então, quando a gente pensa na Lua, a gente pensa lá na coitadinha que circunda a Terra. Mas e nós que circundamos o Sol? Somos coitadinhos também. Ninguém é grande o suficiente. Então, a gente precisa pensar nos nossos relacionamentos, para cima e para baixo. E aí eu coloco essa imagem da Titã, que para Saturno, para Júpiter, talvez, que são planetas muito grandes, talvez ela não represente muita coisa, mas ela é o dobro do nosso tamanho. E esse é o relacionamento que a gente diz, né? Para quem é engenheiro, isso aqui parece uma coisa meio óbvia, porque é uma teoria que já vem sendo divulgada nos últimos vários anos, que a Terra ela é tão importante, não porque a gente vive dentro dela, porque ela altera a relação espaço-tempo do universo. Todo mundo que está à sua volta recebe influência da Terra. Então a nossa luazinha que está aqui, ela está sob influência gravitacional da nossa Terra. Qualquer asteroide que passa por aqui, ele é atraído pela força gravitacional da Terra. Essa influência ela é importante, mesmo a Lua sendo um satélite autônomo. Ela circunda a Terra, mas se acontecer alguma coisa com a Terra, ela vai ficar errante por aí até achar um outro país com uma massa tão grande que possa atraí-la para sua órbita. Isso é uma coisa que é importante a gente discutir, essa influência. Eles não estão ligados, não tem uma trave fixa aqui, mas uma influencia a outra. E essa influência é uma influência tão positiva de atração, que o que a gente vê aqui na face da Lua, essa é a nossa Lua, né, ampliada, são cicatrizes de atrações que ela teve com os asteroides que estavam passando na galáxia. A mesma Lua que a gente acha que não tem muita importância, ela foi fundamental para esse asteroide que colidiu aqui e sumiu. E ela atraiu, a sua força gravitacional atraiu asteroides, atraiu corpos celestes que atingiram a sua superfície. Então a gente sempre é importante para alguém. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa, quando a gente conversava com os clubes satélites, né, eu fundei 16 clubes satélites, a gente tinha a sensação de que eles se sentiam inferiorizados. Eles diziam, eu sou presidente do satélite, mas eu não mando nada, né? Porque é o clube que manda. Isso não é verdade. Vocês são autônomos, o clube satélite ele é autônomo. Mas isso não impede dele ter um íntimo e bom relacionamento com o clube. E esse é o interessante do Rotary fundar satélite. Se vocês um dia ouvirem que o satélite é uma boa saída para o Rotary resolver o problema do DQAE dele, eu vou dizer para vocês, essa é a frase mais mal construída que eu já ouvi dentro do Rotary. O Rotary é uma entidade sem fins lucrativos. Se ela tiver um sócio, ou se ele tiver 1 bilhão de sócios, o resultado final dela é zero. O presidente, Roger, recebe zero do Rotary, não tem um centavo. Né? O Roberto não recebe nada por ser coordenador assistente, o diretor não recebe nada, ninguém recebe nada. Então o Rotary não lucra com o seu associado. O seu associado é a força motriz para o Rotary funcionar, aí tudo bem. Mas aqui entre nós, e se o Rotary acabar amanhã? O presidente Roger vai perder a empresa que ele tem na Alemanha? Não, a vida dele continua. Simplesmente ele não vai ter o Rotary. E se eu amanhã sair do Rotary, minha vida como médico deixa de existir? Não, minha vida continua igual, só não vai ter o Rotary. Então, essa história de que o satélite é a solução do DQA, eu digo, por um lado sim, mas não nesse sentido. Solução porque o satélite ele veio para deixar o Rotary flexível, para deixar o Rotary aprazível para qualquer forma útil de se fazer Rotary. Porque não existe uma forma correta, existe uma forma de fazer Rotary. A única forma incorreta é aquela que não respeita os nossos valores, que é diversidade, ética, né, companheirismo. Se você tiver isso, respeito à diversidade, ética, companheirismo, tem mais duas coisas que eu nem lembro agora, você faz Rotary. Não importa se você se reúne a cada 15 dias, não importa se você se reúne digitalmente ou presencialmente, tudo é Rotary. E os satélites veio para permitir o quê?
que os clubes que estão adequados a esse formato mais antigo de Rotary, que eles continuem existindo, mas que permita que eles deem asas, força e apoio para pessoas que querem fazer rotas de uma maneira talvez um pouquinho diferente, na forma de agir, na forma de se reunir. Então essa é a ideia de um satélite. Nós precisamos criar realmente novos modelos e repensar o que é fazer parte do Rotary. Quantos anos a gente ouviu aquelas palavras tristes de Rotary que a gente dizia assim: ah, esse é um jantariano, não é um rotariano, é um jantariano. Eu digo até para vocês, gente, isso é uma forma de fazer Rotary. Sabe por quê? De repente, essa forma de fazer Rotary representa o que você é naquele momento. Eu sempre uso pessoas da família, porque aí eu me permito usar como exemplo. O meu pai, hoje com 82 anos, faz o Rotary que lhe convém. Quando ele tinha 45, era outro Rotary que ele fazia. Com 45, ele era um avião dentro do Rotary. Tomava conta de 3, 4 entidades grandes. Hoje, com 82, ele quer ver os amigos. Ele deixou de ser rotariano? Ele deixou de fazer bem na comunidade? De forma nenhuma. É só uma fase da vida dele. O satélite, ele veio para permitir isso. Permitir que a gente repense a forma de fazer Rotary e o que realmente são os nossos valores dentro do Rotary. Não é o sino, não é a bandeira, não é o protocolo, não é a montagem da mesa, e eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas pode ser importante para o seu clube e pode não ser para um outro clube. E a gente tem que respeitar essa nova forma de fazer Rotary, desde que a gente tenha serviço humanitário, companheirismo, respeito à diversidade e ética. O grande problema, e esse é um conceito que eu tinha deletado, e como o presidente Ravi falou hoje, eu falei, nossa, eu estou em cima da pinta, vou falar de novo. O grande problema é que em qualquer instituição, em qualquer empresa, as pessoas tentam adivinhar o futuro. E aí você hoje é um empresário, você vai contratar um gerente para a sua loja, e você vai contratar um gerente que sabe o que vai acontecer no futuro, quer dizer, ele vai guiar a sua empresa para um futuro maravilhoso. Quantas e quantas vezes a gente procura dentro do Rotary o cara que vai olhar numa bola de cristal e vai dizer, o futuro é esse aqui. Pessoal, vocês acham que eu sou contra uma bola de cristal? Não, mas eu quero dizer o porquê que eu sou contra uma bola de cristal. E eu queria convencer vocês também. O que foi dito hoje para mim não foi sobre bola de cristal e nem futurologia. Foi essa forma da gente tentar adivinhar o que vai ser o futuro. Isso é uma perda de tempo. Porque se a gente está adivinhando o futuro, olha, pensem comigo. Se nós estamos adivinhando o futuro, é porque ele já está pronto. E a bola de cristal simplesmente consegue fazer com que a gente enxergue esse futuro que já está escrito. Será que o nosso futuro está realmente escrito? Se ele tiver realmente escrito, eu uso uma bola de cristal e descubro qual é o futuro. E aí a gente tem que procurar para o nosso Rotary, né? Ou na montagem do nosso satélite, o satélite que vai resolver o problema do futuro do Rotary. Não. Né? O satélite é uma ferramenta que vai fazer o futuro. Eu uso esse exemplo porque uma das maiores invenções da humanidade, que foi a lâmpada incandescente, do Thomas Edison, ele não foi uma ideia brilhante. Na mesma época que o Edison estava testando essa lâmpada, tinha centenas de pessoas tentando procurar um filamento que não derretesse quando ficasse incandescente. Só que ele tinha método, ele tinha uma força de trabalho muito grande e ele conseguiu descobrir antes do que os outros. Então ele não foi um gênio. O futuro se apresentou para ele construindo o presente. Sabe como? Testando, testando, testando e testando. Qual que vai ser o futuro, governador Gerson? Ou qualquer pessoa que esteja pensando no futuro como governador eleito, qual vai ser o futuro do nosso DQA? A gente não sabe.
A gente testa. A gente copia o Edison, foi o maior inventor da história da humanidade. A gente testa. A gente monta um satélite hoje que está vinculado a igrejas católicas. E de repente não vai para frente. Testamos. De repente a gente testa fazendo um satélite que junte advogados que são vinculados à OAB. Puxa, olha, deu certo. Você testou e deu certo. Essa é a fórmula do sucesso. Porque o futuro não está escrito. Então, o Adriano não sabe qual é o futuro. Quem mais entende de clube satélite aqui, de longe não sou eu, é o Roberto que está assistindo a gente. Mas ele também não sabe o futuro. O que ele sabe é quais atitudes você deve ter agora para que o futuro se apresente da melhor maneira possível. Ou seja, que você esteja preparado para o futuro. O que vocês estão fazendo no clube de vocês, com essas reuniões sequenciais de formação de um satélite, é se preparando para o futuro. Se preparando, educando, se preparando, tentando prever quais dificuldades que vocês vão ter no futuro em breve. E com certeza vocês estando preparados, não quer dizer que vai ser infalível, mas vocês estão menos vulneráveis a qualquer falha que possa acontecer. E esse é o processo natural mesmo. Nem que nesse processo natural de se preparar, né, ou estar preparado, você ouça críticas. Então, de repente, a Neide pode dizer assim, puxa vida, mas eu ouço tantas críticas quando eu falo do satélite. Ótimo. Crítica quer dizer que a pessoa está preocupada, em primeiro lugar. Porque a pior coisa que existe na face da Terra é o desalento. Você fala assim, vamos fundar um satélite? A pessoa fala, ah, vamos. Ah, então não vamos. Ah, então não vamos. Não, o Rotary não precisa de ninguém assim. Certo? Então o que vocês estão fazendo está correto. Se vocês concordarem comigo que esse futuro realmente não está escrito, o que vocês estão fazendo é se preparando e testando. E se vocês se prepararem bem, a chance de dar certo esse teste vai ser maravilhoso. E aí, lembra aquela primeira imagem que eu mostrei, a Terra deformando o espaço-tempo? Certo? Aí você passa o satélite, você criou o satélite, mas ele passa a influenciar você. Se o planeta Terra não tivesse a Lua, ele tinha uma outra órbita em relação ao Sol. Então a nossa distância do Sol, ela depende também da Lua. Então quando vocês criarem o satélite e ele estiver funcionando, certo? Ele vai influenciar vocês, positivamente ou negativamente, mas vai influenciar. E se vocês criaram direito e ele vinga, ele vai influenciar positivamente. A gente precisa procurar novas formas para transformar. O Rotary mudou muito de 1900 e pouquinho até hoje. E ele vai continuar mudando, porque ele precisa se adequar. E quando ele se adequa, ele perpetua. É o lema da borboleta. Ele se adequa. E aqui é aquela visão que a gente estava falando do futuro. Será que o futuro realmente é alguma coisa que eu posso enxergar ou adivinhar? Não, o futuro não é esse. Essa é uma pergunta que eu fiz de uma outra maneira, numa outra apresentação. Se o futuro realmente ele está escrito, eu não preciso fazer nada agora. Absolutamente, eu espero que ele venha e me pega. Correto? Se o futuro realmente existe, vai abrir um buraco aqui na parede do meu teto e o futuro vai me puxar para ele, porque na verdade ele está escrito. Certo? Não é assim que funciona, pelo menos não é assim que eu acredito que funcione. O futuro de verdade, ele vem através de uma construção de passados. O futuro ele é difícil, ele é árduo, mas ele vem através de passados. Só que tem uma coisa que todos nós sabemos. O passado de amanhã é hoje. Então, se a gente quiser se preocupar com o futuro de verdade, eu tenho que construir o futuro hoje, com atitude. Quando vocês fundarem esse clube, vocês tomaram uma atitude. Ela construiu o seu passado. E ela está levando vocês para o futuro. O futuro talvez seja a solução causada pela presença do satélite
dentro do clube. Naquela influência gravitacional que eu mostrei para vocês, muito provavelmente o satélite vai trazer uma influência positiva para o clube. Vai abrir horizontes, vai trazer o clube mais perto da comunidade, porque vai ter mais pessoas representando. Então, ninguém aqui está falando que nós precisamos atingir meta de DQA, que nós precisamos fundar para atingir objetivos. Não. Nós precisamos fazer isso porque isso faz bem para nós. E muito provavelmente pode ser o satélite uma das ferramentas que vai nos levar para um futuro que talvez a gente se orgulhe, certo? Não olhando para trás daqui uma semana, um mês, um ano e diga, puxa, olha que orgulho eu tenho daquele satélite que eu fundei. Então, para a gente concluir essa passagem do passado para o futuro, né? Vocês estão construindo com essa carinha aqui, as duras penas, eu tenho certeza absoluta. Não deve estar sendo fácil. Não é fácil em época de pandemia, com reunião digital, tentar montar um grupo para fundar um satélite. Mas vocês estão fundando de uma maneira muito consciente e eficiente. Vocês estão construindo o seu passado. E isso vai levar vocês a um futuro, com certeza, muito bom. E, lógico, em conclusão, até um poste sabe, né? E aqui é um poste de verdade mesmo, até um poste sabe que o futuro não está escrito, né? A gente é que tem que construir esse futuro. E essa frase é uma frase muito legal da gente discutir. Opa, né? Eu coloquei aqui, lembra daquele biscoitinho lá no restaurante japonês que a gente recebe? Biscoitinho da sorte, né? Olha que frase inteligente, né? Os planos que você vem trabalhando bastante, já há um monte de tempo, ele está tomando forma. O que eu quero dizer? O biscoitinho da sorte é tão inteligente que ele sabe que você só vai atingir alguma coisa se você fizer, se você tomar uma atitude, né? Ah, mas o futuro foi tão maravilhoso para mim. Você construiu esse futuro. Então, lógico, você pode ter tido sorte de vez em quando, mas a sorte só não vai levar você para um futuro muito bom. Então, o que eu queria dizer para vocês existe um lema muito interessante, né? E eu achei bem providencial da gente falar. É o lema do Físios. Que ele desagradou Zeus, que era o deus de tudo, e ele enganou a morte. Ele era tão tratante que Zeus mandou o deus da morte para levá-lo, e ele enganou a morte. O deus da morte ficou preso e ele continuou vivendo. E ele morreu de velhice. Quando ele morreu de velhice, a sua alma foi condenada. Foi condenada a carregar uma pedra de mármore por uma ladeira. Quando chegava lá em cima, a pedra escorregava, caía de novo, ele tinha que pegar a pedra de mármore, e ele passou a eternidade dele, a alma dele, carregando essa pedra para cima. Essa não é a sensação que a gente tem quando a gente fala de que o passado tem que ser construído para levar a gente para o futuro. De forma nenhuma. Não é o lema do Físios. O passado construído não é uma pedra de mármore que volta e rola de novo. Muito pelo contrário. É um trabalho que sempre leva a gente para cima. E isso é uma sensação que a gente tem quando a gente, de repente, faz uma atividade e ela não dá certo. Parece que a pedra rolou para baixo de novo. Mas isso não acontece, isso é uma punição, é um lema de punição. De que você não deve ir contra os deuses, nem contra os seus valores. Então aquela pedra que eu coloquei rolando penhasco para baixo e você segurando através da força do seu passado, ela tem um outro sentido. O futuro tem que ser batalhado, tem que ser construído, tem que ser talhado. E ele vai ser sempre para cima. Ele provavelmente não vai cair no lema do Físios. Um clube satélite não precisa ter muito mais do que diversidade. Ah, mas eu sou um clube satélite tradicionalista. Pronto, isso já é uma diversidade. Quando você tem um clube satélite e ele quer ser igualzinho o padrinho dele. De qualquer maneira, a presença do satélite gera para nós um pensamento. Será que eu preciso fazer da mesma forma?
Será que eu preciso ter a mesma carinha do meu clube padrinho? Será que a maneira com a qual eles se reúnem eu preciso imitar? Será que as pessoas que vão frequentar o meu clube precisam ser parecidas com aquelas que eu estou acostumado lá no meu clube padrinho? Ou no Rotary que eu conheço? É isso que o satélite provém para nós, a possibilidade de você agir com diversidade, respeitar a diversidade. Ah, mas é só o satélite? Não. O próprio clube, quando ele funda um satélite, ele já está criando diversidade. Ele já está abrindo a porta para a diversidade. Ele já está abrindo a porta para o diferente. Então, a criação de um satélite já é uma sinalização de que o clube está maduro o suficiente para absorver a diversidade que nós pregamos dentro do nosso lema de valores do Rotary. O Clube Satélite causa flexibilidade. E é essa flexibilidade que os presidentes de Rotary Internacional hoje em dia têm falado que ela é gigantesca, precisa ser cada vez maior para dar resistência. Tem bambu que é mais resistente do que parede de concreto, porque ele é flexível e o concreto não é. Dificilmente uma construção de bambu, como é feito no Japão, cai com terremoto, mas a de concreto cai. Então, força e resistência são coisas muito diferentes. O que o Rotary precisa ter é força e resistência. Força nós temos em 1.200.000, 2.400.000 braços trabalhando, 1.200.000 mentes trabalhando. Nós temos muita força. O que vai nos dar mais força é quando a gente começar a ser mais resistente. Mais resistente, a gente precisa ser mais flexível. A gente tem que tombar para um lado, tombar para o outro e não rachar. Né? Algumas informações para a gente acrescentar, além de teorias, né? Algumas informações com relação, sugestões de uma boa abordagem de um clube satélite. O clube satélite ele pode ser um clube formado por contiguidade, por parcerias, por apoios institucionais e clubes afiliados de líderes. Né? Às vezes, são as formas diferentes de se montar um clube. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas. Até porque o satélite talvez tenha uma identidade, mas seria muito bom que ele entendesse o que ele é exatamente. Por contiguidade, é aquele satélite que a gente planeja criar ou é criado para a gente tentar fazer uma expansão geográfica. Olha, o nosso clube age já na minha comunidade, mas nós somos poucos, nós precisamos de mais gente para poder absorver alguma outra comunidade vizinha nossa que não está sendo atendida. A gente pode incluir bairros, a gente pode incluir novas cidades, então são clubes criados com o objetivo de atender a comunidade por contiguidade. Uma outra forma de fazer o satélite são os clubes de parcerias. Aliás, um clube não precisa ser só uma coisa ou outra. Ele pode ser duas, ele pode ser três. Mas isso é um caminho muito saudável para um clube satélite. É quando o clube satélite ele está livre em relação... Normalmente os clubes tradicionais eles têm ou projetos permanentes ou projetos que eles já ajudam há muitos anos. Quando você cria um clube satélite, você permite que esse novo grupo de associados, que são sócios do clube, mas estão agora frequentando o satélite, eles possam fazer outras parcerias. E parcerias interessantes são sociedades de classe, eu citei agora a OAB, universidades, empresas, porque essa maneira a gente é meio egoísta de achar que o Rotary é a solução para a comunidade. Não, o Rotary precisa de parceria para achar a solução para a comunidade. E o Rotary também tem que beneficiar o seu associado. Quando a gente faz um clube igual o da Mari, que é da universidade, a gente está trazendo o conhecimento da universidade para dentro do Rotary. E isso está fortalecendo o Rotary. Ao mesmo tempo, o Rotary está levando seu conhecimento para dentro da universidade. E isso fortalece a universidade. E também as parcerias com empresas. Hoje em dia, as grandes empresas procuram grandes líderes, e nós somos um deles, para achar soluções que eles não conseguem ou não querem para ajudar as comunidades onde eles atuam. Uma outra forma de fazer um bom satélite é através de apoios institucionais, de entidades já assistidas, projetos já existentes. Então, por exemplo, vou citar um exemplo.
nós vamos montar um satélite para cuidar da PAI de Londrina. Pronto, é uma boa ideia. Ou nós vamos fundar um satélite para cuidar da ACD aqui de São Paulo. Uma boa ideia, e assim sucessivamente. E ações locais eficazes. Olha, nós vamos montar um satélite porque a gente vai apoiar a Associação das Favelas da cidade de São Paulo, a FUP, certo? Então, de repente, é uma boa parceria. Então, esses projetos criativos é que a gente precisa fortalecer como diversidade. Então, a gente tem que ser criativo na hora de pensar na nossa atuação como clube satélite. E também tem o legado de liderança. Um clube forte, ele é um clube apto, ou deveria ser, por obrigação, a vontade de fundar um satélite. Porque se você é forte, das suas responsabilidades como ser um líder é mostrar para os outros os bons caminhos da liderança. Então, se você é bom, então cria um satélite e mostra para os outros grupos como é possível montar um satélite eficiente e que vai permitir que o Rotary seja melhor, né? Então, você tem que servir como exemplo, você tem competência para ensinar e você ainda tem força para potencializar as ações que esse clube satélite vai ter. Com relação ao gerenciamento dos clubes satélites, eu penso assim, eu acho que o Roberto concorda comigo. Tem duas ações que vocês podem fazer, o já e o agora. Não existe o depois, não existe, porque o futuro é o depois. E se eu não fizer nada agora, eu não tenho passado para construir o meu futuro. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou colocar aqui porque ele está meio em desordem, mas, perdão. Então, o que acontece? O já é a gente entender a parte conceitual. Qual é a parte conceitual, né? O que eu gostaria de fazer? Quais são as parcerias que seriam boas de eu montar um satélite? Se eu vou fazer uma expansão geográfica ou se eu vou fazer empoderamento de alguma instituição que eu queria apoiar. Então, essa é a parte que eu posso fazer agora para idealizar um clube satélite. Vocês já têm ele idealizado, então essa parte provavelmente ela já saiu do papel. E o agora, quer dizer, é o já mais urgente, é você planejar o que você pretende fazer. O seu planejamento é colocar no papel quais são as ações que você precisa tomar para que aquele projeto de clube satélite ele realmente saia do papel. E não só isso, e que ele saia do papel da melhor maneira possível, né? Que eu acho que essa é uma das grandes sacadas. E aí você vai lá, vai fechar as parcerias, vai fechar os acordos, vai conversar com as pessoas que são das cidades vizinhas, vai falar com as instituições e com os parceiros. Dentro do clube, um clube que está montando um satélite, você tem que discutir esse projeto. Na verdade, o satélite tem que ser um projeto de clube, não pode ser um projeto de GA e nem de presidente. O projeto de clube é aquele que, não importa quem deu a ideia, o clube todo discutiu e agora apoia. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, não pode ter pré-conceitos. Você tem que saber o que é um satélite. Você tem que ver quais os documentos estão atrelados ao satélite, né? Então, assim, o regimento interno, se vai ter que mudar o estatuto do seu clube para permitir a criação de satélite. E você pode, inclusive, olhar ou se espelhar em casos de sucesso de bons satélites que já foram criados. Você vai analisar os potenciais que a sua comunidade tem de exploração de novas áreas, então, entidades assistenciais que precisam de ajuda, ações comunitárias. E aí você vai avaliar as dificuldades que você tem e como você vai solucioná-las, quer dizer, buscar apoio para solucionar os seus problemas. E aí definir um cronograma de ação. Vocês já estão bem encaminhados no cronograma de ação, mas se por acaso algum desses itens para trás ficaram sem serem feitos, o ideal é que você pudesse retornar para não deixar nenhuma ferida ali aberta que possa vir causar um problema no futuro. Existe uma coordenação distrital importante, né? E a Neide está aqui, várias pessoas que são GAs ou já foram GAs, né? O GA tem uma coordenação muito importante na gestação de um satélite, né? Ele precisa apaziguar os presidentes da área para que aquele clube possa montar um satélite sem atrito com clubes vizinhos. Ele pode ajudar na montagem
levando a discussão aos clubes, sugerindo algumas ações potenciais importantes e também auxiliando no cronograma, que ele seja factível, apoiando via governador, via governadoria, o que você vai fazer para fazer o seu clube satélite vingar. E ser fundado e vingar, lógico. Fundar é a coisa mais importante. E eu acho que essas são as coisas que o GA pode auxiliar na criação de um satélite. Todo satélite tem que ter uma causa, porque se você está fundando um clube para aumentar o DQA do clube, ou para ajudar o governador, isso já é uma péssima causa. O satélite tem que ser uma solução conceitual para o clube. É a possibilidade do clube aceitar e agir com diversidade. Então, assim, sempre um satélite muito forte, é um satélite quando está baseado em alguma causa, baseado em algum conceito, baseado na solução de algum problema, baseado em discussão de problemas, né? Nós tivemos aqui, esses são alguns projetos que a gente teve como exemplo, são satélites que foram fundados o ano passado, no 4420, mas eu coloquei eles aqui só por causa desse ProMove, que é o primeiro aqui. Foi o satélite que a gente deu menos bola para a fundação dele. Parecia que era um projeto de uma presidente de um clube de São Vicente. Ah, ela quer fundar para agradar o governador e ela vai fundar. Na verdade, ela fundou um projeto extremamente sólido, que é de advogadas mulheres, que defendem a causa da mulher. Esse projeto tem uma visibilidade nacional impressionante. Em menos de um ano, porque foi fundado no meu ano passado, eles receberam um prêmio daquele Inovare, que é da Justiça, como um dos projetos mais influentes na área do direito. Por quê? Porque eles simplesmente basearam numa causa. O que nós vamos fazer no nosso clube aqui? Nós vamos juntar as advogadas de São Vicente e Santos e nós vamos defender o direito da mulher. Aí montaram lá uma sala de apoio jurídico, uma sala de apoio psicológico para mulheres que estão sendo violentadas ou ameaçadas, e elas acharam uma grande solução simples para elas, porque são advogadas, fazem isso todo dia, mas elas fazem voluntariamente e têm causado uma diferença na comunidade incalculável. Tudo que a gente faz dentro do Rotary, a gente tem que fazer não para atingir um objetivo, uma meta, a não ser que o objetivo seja atingir o orgulho de construir cada vez uma entidade mais forte, né? E a nossa diversidade, que é causada pelo satélite, ela vem da representatividade. Quando a gente faz um Rotary Club sempre do mesmo jeito, a gente só está representando um tipo de pessoas, né? Quando a gente faz diversos tipos de Rotary, de diversas formas, a gente está representando outros tipos de pessoas ou mais tipos de pessoas. E é isso que o satélite representa para todos nós. O planejamento de um satélite tem que ser conjunto, né? Não é a sensação de o clube vai fazer um esforcinho para ajudar a criar um satélite. Não, é uma parceria mesmo. Parceria de verdade. Porque se não for uma parceria, ou nem o clube vai ficar feliz com o satélite, e o satélite vai se sentir desapoiado. Uma das sensações piores que nós temos. E lógico, eu sempre coloco essa imagenzinha, para uma grande solução eu preciso me ver livre, pelo menos em parte, do peso, do orgulho e da vaidade, porque senão a gente não consegue resolver grande parte das nossas soluções que nós temos dentro do Rotary. A gente precisa falar mais do que agir, eu já falei isso em várias outras palestras, e a solução exclusivamente está na nossa mão, né? Não vai vir de um líder, vai vir da ação dos rotarianos. Aquilo que o diretor Mário César diz que vai depender do chão de fábrica. E o chão de fábrica somos todos nós, rotarianos, todo dia. E vocês estão fazendo um ato que eu tenho certeza que daqui 2, 3, 4, 5 anos, vocês vão ter muito orgulho das ações que o satélite tem, tal qual um pai tem quando o filho tem um sucesso profissional. Eu, como pai, tenho 2 filhos, cada vez que meus filhos atingem uma etapa na vida com sucesso, eu me sinto mais feliz do que se fosse comigo. E é essa sensação que vocês vão ter como clube na hora que vocês fundarem um satélite eficiente. Cada vitória que o satélite tiver, vocês vão ter a sensação como um pai
de que aquilo também faz parte de vocês e vai causar em vocês um grande orgulho. Então era isso. Neide, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço demais a participação de vocês, muitos de vocês já me ouviram parte dessas informações em outras apresentações, mas é importante porque o satélite não deixa de ser uma ação de Rotary, e quando a gente fala de valores, os valores são os mesmos, não importa os assuntos que a gente fale, né? E eu fico à disposição para vocês perguntarem, falarem alguma coisa. Neide, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua educação e pelo convite. Érica, obrigado pela apresentação. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada, governador. Boa noite, governador Adriano.